Pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, queria dar uma palavra para vocês hoje. E olha só o que está escrito em Deuteronômio 11, 16. Está escrito assim, ó. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e serviais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se assenta contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Aqui está dizendo, gente, que se a pessoa se afasta de Deus, Deus fecha os céus, né? Quer dizer, dificilmente Deus vai ouvir as orações dela, e se ela é uma pessoa próspera, fatalmente ela vai descer ladeira abaixo. É isso que está dizendo. Ele vai fechar os céus, seja de chuva, seja na vida financeira, ou seja, o que for, ele vai fechar. Está escrito aí, Deuteronômio 11, 16. E daí nós vamos lá em 1 Reis 17, está escrito assim: Elias prediz contra Acabe. Gente, do nada aparece Elias no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 1, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, diz a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Gente, que profeta audacioso, né? Esse é audacioso mesmo, né? Que ele falou, segundo a minha palavra, não haverá. Mas o próprio Deus mandou ele confrontar Acabe. Por quê? Gente, Acabe estava no pecado, gente. Acabe, né? Foi o rei mais corrupto de Israel, né? Ele casou com a profetisa de Baal e introduziu o culto de Baal no meio dos israelitas, gente. Vocês sabem que o Baal, ele recebe, né, sacrifício de crianças. Então, muitas crianças eram sacrificadas a esse Deus, e Deus estava revoltado. E quando Deus quer proferir juízo sobre um povo rebelde, quando Deus quer proferir juízo para conter uma rebelião, porque Israel estava em rebelião contra Deus, adorando Baal, ele chama os teus amigos, ele chama o amigo dele. E quem é que ele chama? Elias. Elias era amigo de Deus, audacioso, né? Ele chega e fala, senão nem chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra, não haverá. Então, ali, o Acabe e a Jezabel ficam morrendo de raiva dele e pretende matá-lo, né? Porque, gente, quem profere juízo contra uma nação ou contra uma pessoa rebelde, essa pessoa vai te odiar e vai querer te matar. Essa aí é a sina de quem profere juízo contra uma pessoa. Então Deus fala para Elias assim, ó, olha, retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Gente, vocês viram aí que Deus falou para ele que vai mandar os corvos sustentar Elias, né? E Elias, ele é tão assim, gente, é muito íntimo de Deus, né? Elias era muito íntima para acreditar nisso, porque, gente, uma das características dos corvos é que eles são egoístas, né? Eu estava lendo uma das características dos corvos, mas olha a característica dos corvos. E quando Deus falou isso para Elias falou para ele, beleza, então tá bom, tô indo. Nem questionou, nem falou assim, mas é corvo? Como é que é isso? Não, ele falou, tá ligado, então eu tô indo, tchau, e foi. E assim sucedeu. Ele falou assim, olha como que é a característica dos corvos, né? Corvos são extremamente oportunistas, egoístas. Eles comem quase tudo que acham, inseto, lixo, carniça. E para garantir comida, podem roubar alimentos de outros corvos ou animais
priorizando a sua própria sobrevivência. Então, veja bem, o corvo é um animal que ele prioriza a sua própria sobrevivência. E Deus fala para Elias, olha, vou mandar os corvos te sustentar, viu? E Elias fala, beleza, então tá ligado, é isso aí, foi, tchau. E foi lá e ficou, e assim foi. Ele foi. Então, você vê a intimidade de Elias com Deus, né? Ele creu nessa palavra. Os corvos vão me alimentar, amém. Tô indo. Olha a intimidade dele, né, gente? É amigo de Deus mesmo, né? Elias era realmente um homem de Deus naquela época, né? Mas, gente, vamos entender por que Deus manda Elias proferir esse juízo contra Acabe e o povo de Israel. Gente, naquela época, como eu falei para você, Acabe introduziu o culto a Baal, né, no meio de Israel. E o Baal, gente, ele é considerado, para eles, né, o Baal era considerado o Deus que controlava a natureza, o Deus que fazia chover. Para eles era considerado o Deus que abençoava as plantações. Mas isso era tudo mentira, né? Quem controlava tudo, quem tinha a soberania de tudo era Deus. Mas o povo estava morto nos seus pecados, na idolatria. O povo estava morto na idolatria, né? Então Deus vai e fala para Acabe, não choverá. Vamos ver se esse Baal tem realmente controle da natureza. Porque se é Baal, então deixa Baal fazer trazer a chuva, trazer isso. Então, durante 3 anos não choveu, né? Deus fazendo esse juízo para provar a soberania dele, o senhorio dele contra aquele povo rebelde, né? Então, não chove durante 3 anos. E a situação que já era pior, ficou muito pior, né? Então, Acabe e Jezabel tentam matar Elias nesse período de todas as formas. E então até que Elias vai, né? E você já conhece a história, né? Elias vai, faz aquele desafio, né? Contra os profetas de Baal, né? E os profetas de Baal, né? E são todos mortos. Por quê? Porque realmente eles não eram, Baal não era Deus, né? Então eles achavam, né, que o Baal controlava a natureza. E Deus mandou Elias para falar para eles, olha, se é Baal, então que seja Baal. Mas se não é, não vai chover. E aí não choveu realmente durante 3 anos, a situação piorou. E depois também, gente, ele chega, da mesma forma que ele pediu para Deus fechar os céus e não chover, ele também vem e fala, agora vai chover. Quer dizer, vai chover quando eu quiser, vai parar de chover e vai chover quando eu quiser. Então, Deus mostrando, nas 2 orações de Elias, né? Deus mostrando para o povo que é ele que realmente é o soberano, ele que realmente é o Senhor, né? De toda a terra, né? Do universo. Porque só chove quando eu quero e também para de chover quando eu quero. Então, veja bem, hoje, gente, quando Deus quer conter uma rebelião, quando o povo ou uma pessoa se rebela contra Deus, Deus vai proferir juízo. E muitas vezes são juízos como esse daí, né? Que a pessoa às vezes não entende. Mas se ela se voltar para Deus, Deus vai de novo abrir os céus, né? Nós vemos lá em acho que Números, né? Onde o povo se rebelou contra Deus no deserto, agora não me lembro a palavra, que saiu serpentes da areia, né? Essa serpente mordia aquele povo rebelde e Moisés foi interceder a Deus pelo esse povo rebelde e Deus falou para Moisés, tá bom, Moisés, então faz aí uma serpente de bronze e ergue ela, representando Jesus hoje, né? Ergue ela no meio do povo e quem olhar para essa serpente será curado e vai conter, né, essa doença, essa morte, porque na realidade o antídoto para curar aquele povo da mordida da serpente era aquela serpente de bronze que Moisés fez e ergueu no deserto. Da mesma forma hoje, Jesus também foi levantado. E quem olhar para Jesus e receber Ele como seu Senhor e seu Salvador, hoje é salvo, né?
Então, uma geração rebelde só vai